E bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a mais uma aula de história. E na aula de hoje eu tenho dois recadinhos para você. Primeiro, para te lembrar de que hoje, às 3h30 da tarde, hoje, dia 17 de julho de 2020, às 3h30 da tarde, a gente analisaremos a música do Tchaikovsky, abertura de 1812. Tá? Então, quem se interessar, quem estiver curioso, às 3h30, nesse mesmo ID, nesse mesmo canal, você entra lá, tá bom? E aí ficaremos. Vai durar mais ou menos, acho que menos de uma hora. Não, nem isso, não vai chegar a uma hora, não. Então, enfim, se você tem algum compromisso, às 4h30, garanto que você vai estar livre, tá? Para fazer o seu compromisso. Não, é bem menos de uma hora. Fica uns 40 minutos, acho que vai durar toda a análise e tal. E sobre lição de casa. A lição de casa dessa aula, eu vou fazer um teste, tudo bem? A aula 15 da lição de casa, História do Brasil, vai ser no plural, tudo bem? Vai ser no plural. Vai estar liberado a partir de hoje, dia 17 às 12h30, tá? 12h30 vai estar liberado essa lição, tudo bem? Beleza? Para você fazer, e você vai ter até terça-feira, dia 21, para poder entregar, tá? Na terça-feira, às 8 horas, eu coloquei lá. Então, você escolhe o melhor momento aí para você poder fazer essa lição, tá bom? E é isso. Então, bora lá. Então, vamos para o assunto, né, da aula de hoje, que é sobre a República, o início da República Brasileira, e essa primeira parte da República que vai ser conhecida como República da Espada. República da Espada porque, como você vai ver, terão dois protagonistas aqui como presidentes da República, que vai ser o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. Esses dois protagonistas aí, os dois primeiros presidentes do Brasil nesse período aí de 4 anos. Esses primeiros 4 anos da República Brasileira vão ser ocupados por dois militares. Por isso que República da Espada. E aí, eu lembro que eu deixei algumas perguntas na aula de ontem e espero que ao longo da aula eu consiga responder, principalmente se República é algo democrático, tá bom? Acho que é fundamental a principal questão era essa. E também sobre os diferentes projetos. No slide, quando eu falar dos diferentes projetos, eu vou conseguir explicar para vocês, mostrar para vocês que se República é sinônimo de democracia ou não. Bem, quando a gente tem o início da República, turma, o novo modelo de governo, uma nova forma de poder, é fundamental você ter novos símbolos. A República ela vai fazer isso. Vai criar símbolos para tentar substituir o Império. Tá? Na verdade, que vão substituir o Império. Tá aí, né? Esse primeiro quadro. E eu me assustei bastante nesse quadro, porque eu achava que era uma mulher e uma criança se pegando aqui. Eu falei, meu Deus do céu, socorro, eu sou muito conservador para certas coisas. Aí eu falei, não, a mãe cuidando da criança. Eu juro, eu fiquei com medo. Eu falei, caraca, eu vi, na verdade não vi que era uma criança, eu vi que era alguém. Falei, meu, caramba, o cara colocou alguém, o pessoal se beijando. Aí eu vi, falei, meu Deus, uma criança. Falei, tá, beleza, ok. Bem, alguns símbolos da República. Primeiro, a bandeira nacional. Muda, né? Essa é a bandeira. Tem uma bandeira anterior que pega aí dos Estados Unidos, mas depois os caras mudam. Falam, mano, não, né? Não vai rolar. Não sei se vocês já viram uma bandeira... É a bandeira dos Estados Unidos, mas com as cores do Brasil e com menos estrelas. Não sei se vocês já viram essa bandeira. Ela é real, ela existiu, mas num curto período de tempo, aí colocaram essa bandeira. Já vi. Já viu? Ela é real aquilo lá, não é fake não, é algo real. Ela foi oficial por alguns meses e aí depois falou, não, gente, né, o mínimo pelo menos, né, não vão ficar pagando tanto pau assim pros caras. E aí cria essa bandeira. Se você fazer uma comparação com o Império, você tem algumas mudanças significativas, mas as cores permanecem, né? As estrelas elas ficam mais separadas, então mostra a questão do federalismo, a questão das autonomias dos estados, que vai se concretizar durante a República. A criação do hino nacional, a criação de um hino, e aí você tem aí problemas, eu vejo uma problemática gigantesca em cima do hino nacional,
porque ele ele não reflete nada da sociedade. Nada. E é algo que você não entende. Você canta de 4 em 4 anos na Copa do Mundo, mas você não entende. Você não se encontra, você não se acha nesse hino. Se você pega, por exemplo, a Marselhesa, o hino nacional da França, a linguagem ela é totalmente direta e é clara. E você entende, quando você estuda a Revolução Francesa e pega a Marselhesa, você fala, pô, entendi passo a passo, estrofe a estrofe da letra. Foi por 4 dias? A primeira bandeira foi usada por 4 dias, aquela bandeira dos Estados Unidos, né? Foi por um curto período mesmo, 4 dias. Então aí você tem o hino nacional brasileiro com esses problemas, de você não se enxergar. Não se fala de negros, não se fala de índios, não se fala de imigrantes, não se fala das mulheres, que são maioria da população, não se fala de nenhum tipo de movimento popular, porque não houve, né? A proclamação da República foi um golpe, uma articulação entre a elite que só tiraram o Dom Pedro. Falou, vaza, tchau, como nós vimos ontem, né? E criação também de heróis nacionais, por exemplo, o Tiradentes. Esse quadro aqui do Pedro Américo, se eu não me engano. E não tem a mesma melodia da coroação de Dom Pedro II. Exato, isso mesmo, tem. O hino tem a mesma melodia da coroação de Dom Pedro II. Perceba que essa mudança, né, que nós temos aqui da República, ela tem ainda uma capa pelo próprio golpe, né? Foi um golpe, não foi um movimento popular, não foi uma revolução, foi um golpe. Então você tem uma capa ainda de Brasil colônia imperial, a maneira com que é tratado os negros, que nenhum tipo de projeto de inserção social pós-abolição da escravidão, não existe. Então você tem aí uma problemática que a gente vê até hoje, né? Que reverbera até hoje, que a gente sente até hoje. O Brasil, ele tem um problema muito grande com o seu passado. Ele tem um passado mal resolvido. E mantém, tentando querer não enxergar esse passado, não querendo resolver esse passado. A escolha do Tiradentes também é problemática. Como eu vou escolher descobrir esse que ganha no escravo? É verdade, o Tiradentes, o movimento da Inconfidência Mineira não era contra a escravidão. Eu tenho um feriado nacional de um homem que lutou contra a monarquia, beleza, lutou contra a coroa, beleza, ok. Só que, peraí, para esse novo Brasil, para essa república, por que eu escolhi esse personagem? Sendo que eu tenho a Conjuração Baiana. Você não estudou Conjuração Baiana e Conjuração Mineira? Você não estudou? Os dois movimentos? Só que o movimento era popular, né? A Conjuração Baiana era popular. Era contra a escravidão. Tinha lideranças negras. Aí a República não vai colocar uma liderança negra como símbolo da nação, né? A manutenção do racismo estrutural, gente. Acho que eu vou colocar um símbolo negro? Não. Vou colocar Tiradentes, que é um branco, pelo menos. Bate-papo aqui. Professor, eu fiz uma música sobre racismo. Pode crer. Sim, Ale. Você fez mesmo. Pode crer. Eu não lembro se você trata sobre isso. Não sei se você coloca isso. Mas sim, eu lembro sim da música que você fez. Né? Então, olha a problemática que eu tenho aqui, né? As cores eram as mesmas cores da época do Império. A melodia do hino nacional é a melodia do hino lá de Dom Pedro. E a escolha do símbolo é de um cara que não apoiava o fim da escravidão. A famosa frase, o Brasil ele muda para permanecer. Muda o governo, tira Dom Pedro, para você ter a manutenção daquilo que já existia. Com algumas mudanças, obviamente. Mas você tem a manutenção de uma mesma estrutura. E isso fica evidente nos projetos, né? Aqui você tem uma charge, né? Jardim de infância. Então, os políticos republicanos, né? No início, né? Sendo gerados, né? Sendo criados. E aí percebamos as problemáticas do projeto, dos projetos para a República. Não existe um projeto único. Você tem o projeto dos militares,
que lideraram o golpe. Você tem o projeto dos cafeicultores, então dessa elite rural. E o projeto de um grupo dos republicanos radicais que aderem, né, o termo jacobinos, que é aquele grupo mais extremista da Revolução Francesa. Eles aderem o termo jacobino por serem republicanos mais radicais. Dentro do projeto militar, turminha, você tem a lógica, a ideia positivista. E o que é o positivismo? Peraí, bate-papo. Os negros que trabalhavam no palácio eram alforriados ou eram escravos? Depende. Qual período você está falando? Antes da abolição, não duvido que você tinha ainda escravizados ali, com certeza. Você tinha escravizados. Pós 88, você não tem mais escravidão. Você tem o fim da escravidão. A escravidão é ilegal. Eu não sei qual palácio você está falando, Dri. Tá? Mas é isso. DP2? Ah, Dom Pedro II. Ah, não. Você tinha escravizados, sim. Com certeza. Você tinha escravizados. Sim. Tá? Dri, quando você vai chegando perto da abolição, a abolição não foi de novo também um movimento, como eu falei lá na aula, né? Beleza, liberou 700 mil pessoas. É muito. É maior do que muita cidade aí em São Paulo, certo? 700 mil pessoas. Mas representava 5% da população, 5% dos negros eram escravizados, então eram 700 mil pessoas que foram libertas pós a Lei Áurea. Então a Lei Áurea também ela foi um grande acordo, falando, gente, não dá mais, acabou, já era. Não foi um momento em que liberou, em que os negros eram 50% escravizados ou 60%, não, eram 5%. Então assim, a abolição foi a cereja do bolo, a Lei Áurea, foi a cereja do bolo. Tem a sua importância, óbvio que tem, né? Questão legislativa, legal, de lei, é importante você ter, mas ela não garantiu direitos, não garantiu acessos fundamentais para aquele que ficou anos numa senzala. Beleza? Você tem, então, os militares seguem uma lógica positivista, e a lógica positivista crê numa ditadura da República. E aí, não sei quem ontem falou, que já deu a resposta correta, falando que República não é democracia. República não é sinônimo de democracia. Você tem monarquias que são democráticas, vide a Inglaterra. É uma monarquia constitucional, parlamentarista, que é democrática. Você pode ter monarquias democráticas e repúblicas que não são democráticas. Os positivistas, a lógica, a ideia positivista, ela crê numa república. Então você fala, mas qual é a diferença da república para uma monarquia? No âmbito geral, a república, diferente da monarquia, claro, uma monarquia que não seja constitucional. A república ela tem um pensamento do público. Eu vou pensar de maneira coletiva, vou pensar no coletivo, vou pensar no público. As minhas ações vão ser para o público. Só que, beleza, as minhas ações vão ser para o público, mas quem vai tomar as decisões para que se essa ação vai ser colocada em prática ou não? As decisões vão ser tomadas por todos ou por uma minoria? Eu posso ter um governo que pense no coletivo, tenha ações que pensem no público, melhor dizer, não coletivas, mas que pensam no público. Mas espera aí, mas as decisões de eu colocar em prática essa ação, ela foi tomada por todos? Porque se for tomada por todos, beleza, aí é democracia. Se eu tenho algo que tenta expandir, é democracia. Mas se é algo que eu tento excluir, aí não é democracia, que é o caso dos positivistas. Os positivistas acreditam que assim, não, eu não preciso da participação popular. Eu preciso de uma república que seja uma ditadura que o governo centralizado e autoritário vai impor para a população. Mas essa imposição, a população ela vai aceitar. Por que a população vai aceitar? Porque as minhas ações estão pautadas na ciência, na técnica. Friamente, na técnica, na ciência. Então, eu colocar essas medidas para o povo é a melhor coisa.
é a melhor medida. Por exemplo, os positivistas, eles defendem, por exemplo, distribuição de renda. É algo positivo. É uma ação científica baseada, então é algo positivo, vai garantir o sustento da pessoa. Beleza. Ao mesmo tempo que, mas a gente não aceita a participação popular. A diversidade de ideias. Não precisa ter diversidade de ideias. A ciência explica tudo. Vou dar um exemplo para você de como isso é falho. Cientificamente, você ficar numa pandemia, não sair da rua é fundamental. Então fique em casa. Só que peraí, eu preciso dialogar com a população, eu preciso convencê-la que é a melhor maneira, mesmo sendo assim, a ciência falando que é a melhor maneira, e toma esse dinheiro aí para você conseguir ficar em casa, viu? Não adianta só eu impor. É falho. Não rola. O pessoal quebra a quarentena. Sim, quebra. Porque você não tem um discurso único de convencimento, uma conversa com a sociedade. Não. Você pode, às vezes, de maneira colocada, imposta de maneira ferrenha e sem nenhum tipo de diálogo e sem dinheiro para as pessoas. Sem dinheiro. Eu concordo com você que é a melhor medida, cientificamente falando, é a melhor medida. Mas se eu não tiver apoio da população, se eu não convencer a população, esquece. Entendeu? Eu sei o que é melhor para vocês. É a mesma coisa, eu, professor, impor para vocês o que é melhor para vocês. Por quê? Porque eu sou técnico. E não dialogar com vocês. O que é melhor? Não, eu vou impor. É algo extremamente positivista. É uma república. Eu estou pensando aqui, eu vou tomar uma medida para o público, para vocês, 40 pessoas. Mas eu não vou perguntar para vocês, eu vou ser técnico. Pá, vou impor. Acabou. É o que resolve. Ou como república não é necessariamente democrático. Beleza, turma? Ficou claro isso aqui ou não? Se alguém tiver uma dúvida... Sim, professor. Beleza? Maravilha. Os dois protagonistas aí, né? O Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Como eu falei, uma forte atuação do Estado. O Estado vai ser centralizador e vai ser o garantidor da ordem e do progresso. Por isso que o lema da bandeira, ordem e progresso. E o que é o progresso, turminha? O progresso aqui é a indústria. Os militares defendem a industrialização, o progresso. Então, a ordem nos levará ao progresso, vai levar o Brasil ao patamar industrial. Já os cafeicultores, eles estão em dois partidos, né? O Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Tá? Eles estão concentrados em dois partidos. Então, aqui, e o que eles vão defender? Né? O Partido Republicano Mineiro e Paulista, que depois vai ficar conhecido como café com leite, né? essa união, eles defendem o federalismo, que é a autonomia dos estados, defendem os direitos individuais, mas não a participação de todos. Ele defende direitos individuais para todos, mas a participação política, as decisões, não podem para todos. Então, população mais pobre, eles defendem que eles não têm que ter acesso ao partido, a direitos políticos, porque eles não têm mérito, porque eles são pobres, eles não sabem nem, eles não têm condições de tomar decisões porque eles são pobres. Olha uma visão totalmente elitista, né? O cara da cidade de Tiradentes, ele não sabe o que é bom para a vida dele. Eu sei o que é bom para a vida dele porque eu tenho instrução, porque eu fiz faculdade. E não mora lá e não sabe o que é bom para lá, né? E é um problema aí, né? Uma problemática grave aí. Restrições eleitorais, restrições políticas, como já comentei, e uma lógica agroexportadora. Café. Exporta café, café, café. E os jacobinos, mais radicais, mas compõem os setores médios urbanos. Setores médios, classe média, em que defende distribuição de renda e uma inclusão política. A problemática aqui, né, de tudo isso aqui que coloquei para vocês cadê projeto do povo? Eu tenho um projeto militar, eu tenho um projeto da elite do café, e eu tenho um projeto de uma classe média urbana. Mas eu não tenho projeto popular. Não tenho projeto popular. Como disse um jornalista da época, o povo assistiu bestializado. O povo assistiu besta, sem acreditar.
A distribuição era como? Distribuição de renda é como se fosse eu pegar e dar para a população, por exemplo, a lei garantir pleno emprego, por exemplo, garantir emprego, garantir um salário, garantir algum tipo de distribuição de renda, algum tipo de renda mínima, o governo oferecer para as pessoas, eles defendiam esse tipo de projeto, os jacobinos. Beleza, Lê? Esses republicanos radicais. Beleza. Então o povo assistiu bestializado, besta, sem entender. É a mesma coisa, entra alguém famoso na sua casa, bate na sua porta aí o Neymar, bate na sua porta aí, sei lá, a Viola Davis, enfim, não sei, o que você quiser. E aí, tipo, você fica, tipo, sem entender, bestializado. E é assim que o povo assistiu a proclamação da República, bestializado. Deodoro da Fonseca, ele assume a presidência da República, na verdade, ele assume de maneira interina, ele demora para liberar uma Constituição, né, para fazer uma Assembleia Constituinte, vê aí, demora 2 anos, né, 89, 90, só em 91, que ele vai conseguir fazer uma Assembleia Constituinte e proclamar uma nova Constituição para o Brasil, certo? E aí, algumas diferenças entre a monarquia e a república. Em relação à divisão territorial, se na monarquia a gente fala que existia uma província, na república, turminha, é estado. O que é um estado? Ele tem autonomia. Cada estado vai tomar decisões para suas leis. Quer dizer, vão tomar suas próprias decisões. Então vão fazer as suas próprias leis. Parte dos recursos dos impostos ficam com o estado, não vão para a federação, não vão, desculpa, para a capital, não vão mais para o poder central. Parte desses impostos ficam com o estado. Então ele vai ter dinheiro para tomar suas próprias decisões. Desejo dos paulistas, que foi uma das motivações, né, para a queda de Dom Pedro II. Os poderes. Se na monarquia você tinha um poder moderador, na república acabou o poder moderador. Executivo, legislativo, judiciário funcionando de maneira harmoniosa e com plenos poderes. O poder executivo era do imperador. Na monarquia, na república vai ser um presidente com uma duração de 4 anos, né, a permanência no seu cargo, sem reeleição. Não existe reeleição aqui. E o voto? Se o voto na monarquia era censitário, dependia de renda, era indireto e aberto, na república só alfabetizados poderão votar e é um voto direto, né? Eu não escolho alguém para escolher por mim. Isso é um voto indireto. Eu vou escolher o presidente, os deputados de maneira direta. É o meu voto indo diretamente para eles. Se eu não tenho mais o voto censitário, eu tenho o voto só para quem é alfabetizado. E que exclui, atenção, hein? Exclui 95% da população brasileira da política. É isso mesmo. As eleições excluem 95% da população brasileira. E o voto aqui não é obrigatório, tá? O voto aqui não é obrigatório. Então você vai ter uma variação. O máximo de eleitores que nós tivemos durante esse período da República, essa primeira parte da República, foram 5%. Teve eleições que eu tive 1,6% de eleitores que votaram. 1,6%. Tá? Só para você saber. Bem, o governo do Deodoro, tá? Deodoro da Fonseca. Precisa voltar, gente, para tirar print? Tá tudo bem? Bem, voltei um pouco, tá? Quem precisa tirar print. Bro, rapidinho, esse laranja aí é o quê? Esse o quê? Esse laranja, essa tabela laranja. Tipo, Essa tabela não tem nome. O que eu coloquei para diferenciar entre monarquia e república. Ah, tá, diferente. Obrigada. Beleza? Divisão dos poderes. Poder executivo, quem exercia na monarquia e na república, tá? A República da Espada, turma. Entrando mais especificamente no governo do Deodoro, depois no governo do Floriano. O Deodoro, turminha, ele não é eleito pelo povo de maneira direta. O Congresso, o primeiro presidente foi escolhido de maneira indireta pelos deputados. Aí uma contradição bem grande, né? Então, o Deodoro assume a presidência da República em fevereiro de 1891. Então, sai do provisório e ele é colocado como presidente legítimo mesmo, escolhido pelo Congresso. Só que ele vai ter um fracasso na política econômica. Um fracasso na política conhecida como política do encilhamento.
Você tem o Rui Barbosa, né? Ele era o ministro da Fazenda, né? O ministro da Economia do Brasil, nesse período. E essa política dele é uma política de tentar industrializar o Brasil. Ele tenta, então, fazer o quê? Por exemplo, taxar produtos estrangeiros. Então, produtos importados vão ter uma alta nos impostos. Essa é uma medida. Se você quiser ir anotando aí, você pode anotar. Então, uma medida são impostos nos produtos estrangeiros, principalmente nos produtos ingleses. Abertura de uma bolsa de valores. O início da bolsa de valores aqui no Brasil. Ele abre a bolsa de valores. E o que é a bolsa de valores, turminha? Bolsa de valores é quando você consegue comprar parte de uma empresa. Quando você compra parte de uma empresa, por exemplo, você pode hoje abrir na internet agora, entrar na Bolsa de Valores e tentar comprar, se você tiver dinheiro, comprar parte, por exemplo, da Petrobras, ou parte do Google, do Facebook, tem lá, são ações das empresas. Quando você compra parte dessas ações, é uma maneira da empresa conseguir recursos. Porque se você comprou, você deu dinheiro para a empresa, né? A empresa vendeu parte da empresa, certo? Então ela recebe esse dinheiro, o que ela faz com esse dinheiro? Aplica internamente para poder gerar lucro, e quando ela gera lucro, parte desse lucro vai para você. Vai ser o lucro correspondente ao que você tem na empresa. Então vamos lá, se o Google lucrou no mês, vou chutar um número baixo para facilitar a conta, tá bom? Né? R$1.000, e você tem 10% do Google, você ganha R$100. Beleza? É assim que funciona. Então é uma forma das empresas conseguirem recursos, né? Conseguirem recursos e crescerem industrialmente. E também o que ele faz? Ele começa a imprimir dinheiro e fazer com que dinheiro circulasse mais. Então as duas principais medidas, as três, né? Taxar produtos importados, facilitar a entrada de recursos de dinheiro nas empresas e imprimir moeda. E deu muito errado. Porque muitas empresas criaram empresas fantasmas, empresas que não existiam. Problemas aí. Então, muita gente investiu numa empresa que não existia, então quebrou. E quando você começa a imprimir dinheiro, turma, qual que é o problema que dá? Inflação. O preço dos produtos cresce demais. E por que cresce? Porque se eu sei que tem dinheiro circulando, que o governo está imprimindo dinheiro para as pessoas, então facilitando o acesso, os bancos começam a emprestar dinheiro a rodo para todo mundo, porque o governo imprimiu. O que você faz se você é um comerciante? Aumenta o preço, Se eu sei que está todo mundo com dinheiro, aumenta o preço. Isso gera uma hiperinflação. Então, um fracasso total econômico. Beleza? Ele tenta trocar, então, tira o Rui Barbosa, troca de ministro, coloca um monarquista, aí ele fica totalmente impopular. Trocar de ministro da economia, né, o ministro da fazenda, troca o ministro e coloca um monarquista, sendo que a gente já começou agora a república. E para piorar, Deodoro entra em choque com o Congresso. Deodoro é um militar, não está acostumado muito com limites colocados pelo Congresso, né? Quando você coloca um militar, você tem esse problema, né? O militar, ele quer que as pessoas cumpram ordens. Só que quando você está na política, turma, é diálogo, é você ceder. Até que o Congresso tenta colocar essa lei de responsabilidades. Essa lei das responsabilidades tenta limitar o poder do presidente, limitar o poder do Deodoro. Aí o Deodoro fecha o Congresso, declara estado de sítio, fecha o Congresso e prende a oposição. Opa, antes disso. E prende a oposição. Fecha o Congresso e prende a oposição. E isso acaba efervescendo, né? Falando, peraí, voltamos a uma monarquia? Voltamos a ter um monarca? A gente lutou para tirar Dom Pedro, aí vai o cara e fecha o Congresso, que é o símbolo da República, mesmo sendo male-male, né? E aí, então, você tem levantes por todo o Brasil. E aí, as lideranças que vão lutar contra Deodoro. Os cafeicultores, obviamente. São Paulo não quer mais estar ligado, dependendo da capital, do poder central. São Paulo quer ter autonomia. E o próprio o Exército, com Floriano Peixoto e a Marinha, pressionam para derrubar o Deodoro da Fonseca, que ele sai do governo no dia 23 de novembro de 1891. Tá? No dia 23 de novembro de 1891, Deodoro ele assina a renúncia e assume Floriano Peixoto, que é o vice-presidente da República. Só que tem um problema. Antes de explicar o problema.
O Floriano vai ser conhecido como o Marechal de Ferro e ele vai conseguir aliança de vários setores da sociedade. Já pode tirando o print aí para você, tá? Ele vai fazer articulação com todos. Percebam, com os positivistas, garantindo a Constituição. Então, peraí, beleza, vamos ter ordem, né? A Constituição, as leis. Os jacobinos, que ele vai garantir proteções populares. Ele vai criar casas populares, para vocês terem ideias. Agradando, então, setores mais pobres e setores médios, né, que são os jacobinos. Os cafeicultores, fim do estado de sítio, eu vou garantir que a república permaneça, eu vou garantir a autonomia dos estados. O Floriano garante isso para os paulistas. E para a burguesia industrial, né? Libera a linha de crédito. Ele é um militar. Ele vê o quê? O progresso está na indústria. Ordem e progresso. Eu vou garantir, então, a industrialização do Brasil. Eu vou continuar liberando créditos para os industriais. Só que, quando o Floriano ele assume de maneira ilegal. É ilegal. Por que é ilegal? Se você olhar o artigo 42 da Constituição, tá lá. Em caso de vacância da presidência, portanto, se o presidente sai do governo, o vice-presidente poderia suceder, caso isso ocorresse após 2 anos de mandato. Deodoro ficou somente 1 ano. Portanto, o Floriano tinha que convocar eleições. Mas o Floriano fala, não vou convocar eleições, por quê? Porque eu tenho um perigo, sei lá, de uma revanche da monarquia, de monarquistas tomarem o poder. Está muito instável a nossa situação. O Brasil acabou de entrar numa república. Não, eu vou assumir e vou garantir que eu vou terminar o governo e vou garantir a estabilidade, vou garantir que o Congresso fique aberto. Por causa disso, não só isso, mas você vai ter, a Marinha vai ficar descontente, muitos ficarão descontentes, eu vou mostrar aqui para vocês. Em 93, você vai ter uma revolta no Rio Grande do Sul, uma guerra civil muito complicada no Rio Grande do Sul, em que vai ter um confronto entre o governador do Rio Grande do Sul e a outra elite, né, que queria que esse governador saísse, porque ele estava há muito tempo, desde a época do Império, esse governador estava como chefe do estado ali do Rio Grande do Sul. E Floriano defende o governador, porque fala, autonomia do estado, se ele venceu as eleições, é ele que tem que ficar. Beleza, várias eleições foram fraudadas, mas o Floriano escolhe o lado do governador do Rio Grande do Sul. Para piorar, em setembro de 83, aqui é o presidente o Júlio Castilhos, o presidente da província do Rio Grande do Sul, né, ou do estado, né, o governador do Rio Grande do Sul. Em setembro você tem a famosa revolta armada, em que você tem uma marinha totalmente descontente com Floriano por causa do quê? Porque Floriano não convocou eleições e você tinha um cara dentro da marinha, o Custódio de Melo, que queria concorrer às eleições para presidente. Floriano representa o exército, força terrestre, Custódio de Melo, a marinha. E aí você começa a ter esse choque até que a marinha se revolta. Não à toa que a fotinho aqui atrás é um navio na marinha tacando fogo, atirando na cidade do Rio de Janeiro. Por causa dessa revolta da Armada, turma, a capital do Rio de Janeiro teve que sair da cidade do Rio, a capital do Brasil teve que sair do Rio de Janeiro e ir para Petrópolis. Petrópolis foi capital do Brasil por um período. Para piorar tudo para o Floriano, você tem uma aliança entre os federalistas do Rio Grande do Sul e parte da Marinha. Aí parece que as coisas vão feder, né? Você pode perceber aqui, né? O Nilo Peçanha não assumiu em nenhum período? Assumiu, mas depois. Isso aqui é ainda a República da Espada, o Nilo Peçanha é depois. Tudo bem, Dri? Tá? Bem, você tem um choque entre o governador do Rio Grande do Sul e os Maragato, que é esse grupo de oposição ao governador, e eles crescem, invadem Santa Catarina, tomam Santa Catarina e tomam a capital de Santa Catarina. A ilha aqui que ainda não era o nome que nós temos hoje, era Esterro. E na capital de Florianópolis, na capital de Santa Catarina, aqui na época, o Esterro, que você tem a união, o grande bloco entre os Maragato
e a Marinha do Brasil, que é contra Floriano. Os Maragatos são contra Floriano também, porque Floriano apoiou o governador. Até que eles chegam no Paraná, dominam Curitiba. Aí, quem que chega para colocar ordem nas coisas? É nós. São Paulo. São Paulo faz uma aliança com Floriano. Fala, Floriano, você me garante cargos administrativos, me garante aí, coloca paulistas dentro do seu ministério, para que aí São Paulo garante que nós vamos, mano, varrer essa galera. Floriano fala, não, beleza, fechou. Além disso, Floriano compra navios dos Estados Unidos. Volto sim, Ana. Apoio dos Estados Unidos comprando navios. E aí nisso, turminha, você começa a ter a derrota dos Maragatos. Até que dominam Santa Catarina e que não à toa que o nome da capital é Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto. Florianópolis tá aí. Tá? Quando São Paulo expulsa, né, os Maragatos e vence a Marinha, dá o nome da capital de Santa Catarina de Florianópolis. Tudo bem? Beleza? E aí Floriano termina o seu mandato. Consegue finalizar o seu mandato. Beleza? É isso, tá? Voltando aí para o slide anterior. É isso, turminha. Tá bom? Fechou. Os militares, Floriano termina o seu governo. E aí amanhã, quinta-feira, finaliza, tá? A gente fala da sequência. Não esqueçam, hoje 3h30, tá bom? Quem quiser participar, 3h30, estarei online. Tchau, obrigada. Beleza, professor. Tchau. Tchau. Se cuidem. Tchau.